Estamos no ano de 1888. Um frio paira pesado no ar, agarrado à névoa densa de Londres. A luz a gás pisca, lançando sombras longas e dançantes pelas ruas de paralelepípedos. Estamos em Whitechapel, um distrito no East End de Londres, onde a pobreza e o desespero espreitam em cada beco mal iluminado. Pois aqui, neste labirinto de miséria e desespero, um pesadelo se desenrola. Um assassino espreita à noite. Ele será conhecido como Jack, o Estripador. A Londres vitoriana. Uma era de grande império, de inovação revolucionária, de mudança social sem precedentes. Mas, por baixo da fachada de progresso e prosperidade, uma realidade mais sombria se escondia. Em nenhum lugar essa disparidade era mais evidente do que no East End, no distrito de Whitechapel, assolado pela pobreza. Aqui, a vida era uma luta constante pela sobrevivência. Os cortiços superlotados, repletos de imigrantes e trabalhadores pobres, criavam um terreno fértil para doenças e desespero. As mulheres, em particular, enfrentavam dificuldades inimagináveis. Muitas eram forçadas à prostituição para sobreviver, vendendo seus corpos nas ruas de paralelepípedos por alguns trocados. Foi nesse ambiente sombrio e implacável que Jack, o Estripador, escolheu suas vítimas. As vítimas de Jack, o Estripador, não eram apenas nomes em um quebra-cabeça macabro. Eram mulheres com vidas, amores e histórias próprias. Mary Ann Nichols, conhecida como Polly, foi a primeira vítima. Ela foi vista pela última vez na noite de 31 de agosto de 1888. Seu corpo foi descoberto em Bucks Row. Annie Chapman encontrou um destino semelhante em 8 de setembro. Elizabeth Stride foi assassinada em 30 de setembro. Naquela mesma noite, Catherine Eddowes tornou-se a quarta vítima. A vítima final, Mary Jane Kelly, tinha apenas 25 anos. 5 mulheres, ligadas por tragédia, tiveram suas vidas interrompidas por um assassino que permanece um fantasma na névoa. À medida que o número de vítimas aumentava, também aumentava o medo que tomava conta de Whitechapel. Os crimes do Estripador, tão brutais, tão descarados, incutiram um terror que se infiltrou em cada fresta do distrito. Os jornais, ansiosos para capitalizar a fascinação mórbida do público, publicavam relatos sensacionalistas dos assassinatos. As mulheres, particularmente aquelas que andavam sozinhas à noite, estavam aterrorizadas. Algumas recorriam a carregar facas ou apitos para proteção, enquanto outras se recusavam a sair de casa após o anoitecer. A polícia, sobrecarregada e pressionada para capturar o assassino, aumentou as patrulhas e realizou buscas de casa em casa. O reino do terror, embora relativamente curto, deixou uma marca indelével na psique da Londres vitoriana. Como se os assassinatos em si não fossem aterrorizantes o suficiente, o caso do Estripador tomou um rumo ainda mais sinistro com o surgimento de cartas que afirmavam ser do próprio assassino. Centenas de cartas chegavam às delegacias de polícia e aos jornais, cada uma alegando ter a chave para a identidade do Estripador. Uma dessas cartas, famosa por ser apelidada de Caro Chefe, foi recebida pela Central News Agency em setembro de 1888. Dias depois, Catherine Eddowes foi encontrada assassinada, com o lóbulo da orelha decepado. Outra carta, a carta do Inferno, chegou à casa de George Lusk, o presidente do Comitê de Vigilância de Whitechapel. Quer essas cartas tenham sido realmente escritas pelo assassino ou fossem apenas boatos elaborados, seu impacto foi inegável. A investigação sobre os assassinatos de Jack, o Estripador, foi, por todas as contas, um caso caótico e, em última análise, mal sucedido. Prejudicada por recursos limitados, falta de tecnologia forense e um bombardeio constante de pistas falsas, a polícia estava sempre um passo atrás do assassino. As próprias cenas do crime
ofereciam poucas pistas. O estripador, apesar da brutalidade de seus crimes, era meticuloso em encobrir seus rastros. A comunicação entre as várias divisões policiais que investigavam os crimes era precária, levando à confusão e à perda de oportunidades. Apesar de todos os seus esforços, a polícia nunca foi capaz de identificar definitivamente um suspeito. O fracasso em prender Jack, o estripador, manchou a reputação da polícia metropolitana. Por mais de um século, a questão da verdadeira identidade de Jack, o estripador, tem cativado criminologistas, historiadores e detetives amadores. A falta de uma resposta definitiva, o mistério que continua a cercar o caso, apenas alimentou especulações e debates. Ao longo dos anos, centenas de teorias foram propostas, cada uma tentando desmascarar o assassino evasivo. Os suspeitos variaram do mundano ao bizarro, de imigrantes pobres a membros da família real. Uma das teorias mais persistentes aponta para um imigrante polonês chamado Aaron Kosminski. Outro suspeito frequentemente citado é Montague John Druitt, um advogado que cometeu suicídio logo após o último assassinato canônico. Walter Sickert, um artista famoso, também foi relacionado aos crimes do estripador. Apesar das inúmeras teorias e suspeitos, a identidade de Jack, o estripador, permanece um mistério tentador. Nos últimos anos, os avanços na ciência forense, particularmente a análise de DNA, ofereceram nova esperança de finalmente solucionar o caso de Jack, o estripador. Em 2014, um chale que se acredita ter pertencido a Catherine Eddowes foi submetido a testes de DNA mitocondrial. Os resultados pareceram ligar o chale a um imigrante polonês chamado Aaron Kosminski. No entanto, as descobertas foram recebidas com ceticismo por alguns especialistas, que questionaram a cadeia de custódia do chale e a confiabilidade das evidências de DNA. Apesar dos avanços na tecnologia forense, a passagem do tempo apresenta desafios significativos. O caso de Jack, o estripador, pode permanecer para sempre um mistério, um testemunho das limitações tanto do trabalho de detetive do século XIX quanto da ciência forense do século XXI. Mais de um século após o último assassinato canônico, o caso de Jack, o estripador, continua a fascinar e horrorizar. Os crimes não resolvidos e o mistério duradouro garantiram a Jack um lugar na história criminal. O caso inspirou inúmeros livros, filmes, documentários e videogames. As ruas de Whitechapel tornaram-se um destino turístico macabro. É importante lembrar que por trás da fascinação está uma tragédia real.